Eu sou Maurício Gomes, do canal Cineminha de Bolso. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso quarto vídeo sobre animação. Não importa se você é um animador em 3D, se você é um animador de animação computadorizada, stop motion, não importa o tipo de animação que você faça, é importante você conhecer a teoria dos processos de animar. Isso vai ajudar e muito a você fazer um melhor trabalho. Então nós vamos falar um pouco, começar falando sobre essas teorias da animação. Essas teorias, chamadas de princípios básicos da animação, foram desenvolvidas na década de 30 pelos artistas lá dos estúdios Disney. Esses artistas, quando desenvolveram essas leis, eles estavam contribuindo com o desenvolvimento da animação como uma nova forma de arte. Mas vamos falar então sobre esses princípios. Nós vamos começar falando aqui sobre um princípio conhecido como antecipação. O que é antecipação? Bem, a antecipação nada mais é do que um movimento que antecede a ação do personagem. É o impulso que o personagem toma antes de uma ação. Por exemplo, um personagem que vai correr, chutar ou saltar, ele não faz esse tipo de movimento ou essa ação sem antes tomar um impulso ou sem antes antecipar esta ação. Por que a antecipação é importante? Bem, quem trabalha com animação tem a responsabilidade de transmitir uma mensagem clara para o receptor. Então, conhecer esses princípios da animação, entre eles o que nós estamos falando aqui, a antecipação, vai facilitar essa comunicação. O espectador, ele não vai entender claramente uma ação se não houver uma sequência de ações que antecipe essa ação principal. Em outras palavras, o espectador que está assistindo precisa ser preparado para entender claramente o movimento do personagem. Além disso, um outro aspecto que torna a antecipação importante na animação é porque, se nós formos perceber bem, na vida real existem muitos movimentos que nós fazemos que ocorre um tipo de antecipação. Sem essa antecipação, esses movimentos eles não teriam força. Por exemplo, pense num jogador que vai cobrar um pênalti. O que ele faz? Ele antecipa esse movimento na direção oposta, dá uns passos para trás para depois correr e chutar a bola. Então esse é um exemplo de como é que nós usamos a antecipação na nossa vida real. Mas vamos falar um pouco, dando exemplos do que é essa antecipação na animação. Nós vamos usar aqui esse flipbook, ou esse cineminha de bolso do nosso Arqueiro e o Leão. Vocês vão notar aqui que existem dois tipos de antecipação, tanto do leão como do arqueiro. Vamos analisar então primeiro a antecipação do leão. Reparem que ele se aproxima e este leão, antes de saltar, ele faz um movimento de antecipação. Percebeu? Aqui a figura está estática, parada. Antes de dar o salto, olha só, ele faz um movimento ou toma um impulso na direção oposta para depois dar o salto. Agora, repare isso, como fica na animação. Antes de saltar, o leão ele tomou impulso ou fez o movimento da antecipação. Repare também que o nosso arqueiro ele fez um movimento de antecipação antes de pegar a flecha. Ele estava estático, daí em seguida ele abaixou, abriu as pernas, ele fez um movimento como que na direção oposta, pegou a flecha e depois se esticou novamente para armar o arco e atirar a flecha. Repare na animação como é que fica essa antecipação do arqueiro antes de atirar a flecha. Então esse é um exemplo do movimento da antecipação. Vamos ver um outro exemplo ainda mais interessante, que é o exemplo de alguém
que bateu com um martelo em um gongo. Notem aqui claramente o movimento da antecipação. Então, antes de bater, o que ele fez? Ele fez um movimento na direção oposta. Levantou o martelo, levantou até a perna para tomar mais impulso, depois olhou e bateu. Então, o espectador ele foi preparado para entender o movimento do personagem. Vamos mostrar aqui um outro exemplo para ficar bem claro. Nós temos agora o exemplo de alguém que vai dar um salto. Note claramente o movimento aí da antecipação. Antes de saltar, o que ele fez? Reparem que a figura estava estática, depois abaixou para dar o salto ou a ação do salto. Então, vamos reparar isso aqui de forma na animação. Percebeu como que fica claro o movimento da antecipação usado na animação? Então, sempre que você for animar os seus personagens, lembre-se desse princípio muito importante, conhecido como antecipação. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo.